A gente abre o Acorda Metrópolis de hoje falando sobre novidades no caso do ex-banqueiro, o Daniel Vorcaro. Um novo relatório da Polícia Federal aponta que o dono do Banco Master bancou viagens e jantares para o senador Ciro Nogueira e para o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta. A capa do Metrópolis é muito sobre isso, um montão de matéria relacionada, além da capa aqui, da matéria principal, vinda de Minas Gerais, onde está toda a família praticamente do Daniel Vorcaro. Ele nasceu lá, ele é mineiro. E também, claro, tem um montão de informação sobre Eduardo Bolsonaro e também sobre Copa do Mundo. Mas vamos ficar aqui um tempinho em Daniel Vorcaro, em Banco Master e também no Sicário. Além de bancar esses parlamentares todos, Hugo Motta e também o Ciro Nogueira, a Polícia Federal identificou um esquema de intimidação que ia além das fronteiras estaduais e chegava até o exterior. O grupo do Vorcaro, chamado A Turma, mantinha ramificações em diversos estados, ligações com operadores do jogo do bicho, lá no Rio de Janeiro, e atuava em ações de ameaça e perseguição com apoio de milicianos para resguardar os interesses dele mesmo, de Daniel Vorcaro. A gente vai entender todas as novidades que o novo relatório da PF apresentou no nosso site, que é isso, tem um montão de matéria importante sobre o Daniel Vorcaro aqui. A primeira que eu separei foi a primeira que a gente fez já no comecinho da tarde de ontem, para você ficar por dentro de tudo que importa sobre o caso dele, O Vorcaro bancou roupas, viagens e jantares para Ciro Nogueira em Nova York e também na França. Olha aqui. Relatório da Polícia Federal detalha a série de pagamentos pessoais em restaurantes e hotéis. Corporação demonstra um vínculo entre os dois, e a Karina Souza e a Manuela Alcântara que trazem todos os detalhes aqui para a gente. Elas tiveram acesso ao relatório e a gente vai ler juntos aqui parte dessas matérias todas, ou parte dessas matérias todas, para você conseguir entender o tamanho da questão toda que a PF ontem trouxe para a gente. É todo um processo sigiloso, mas o que aconteceu ontem é que houve a quebra de sigilo de várias partes desse processo. É por isso mesmo que a imprensa teve acesso. Aí uma das fotos dos dois, em uma dessas tantas viagens que os dois fizeram. Essas fotos estão nesses relatórios, justamente porque a PF utiliza essas fotos para mostrar para a Justiça o quanto os dois têm uma ligação muito forte de amizade, uma relação pessoal. Aí é uma das fotos deles num esqui, uma estação de esqui na França. Você já tirou foto assim com alguém? É geralmente com um amigão, que a gente faz isso. E aí uma outra foto, isso aí é um jatinho para Nova York, num jatinho do Daniel Vorcaro, que o Ciro faz ali questão de mostrar que está extremamente feliz. Ciro Nogueira é dos parlamentares mais importantes da política brasileira, justamente por ser das maiores representações do centrão, circulando, portanto, pela direita e pela esquerda e pelo empresariado brasileiro. Olha só, o relatório da Polícia Federal detalha a relação do senador Ciro Nogueira, do PP, com o Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. No documento revelado nesta terça-feira, a corporação demonstra que o banqueiro pagou jantares e roupas caríssimas do senador em viagens internacionais, inclusive para Nova York e também para algumas cidades da França. No relatório, os investigadores apontam que a relação entre Ciro e Vorcaro ultrapassava o vínculo de amizade, mas tinha como objetivo funcional e instrumental, estruturada a partir da convergência de interesses ilícitos. Ou seja, era uma relação que torna-se de amizade, mas por ser muito funcional e um instrumento para todo o esquema estruturado criminoso do Daniel Vorcaro. Então, a amizade tinha funções. Ela era instrumentalizada pelo Daniel Vorcaro para conseguir acesso ao Congresso brasileiro. Nesse sentido, de acordo com a PF, o banqueiro seria responsável por fornecer um pacote completo de mimos para Ciro em troca de favorecimento político do senador. O que a PF coloca aí, então, é propina. Ciro Nogueira era desses parlamentares que se beneficiavam desses mimos caríssimos, somando tudo. As viagens para a França, as viagens para os Estados Unidos, com restaurantes caríssimos, com hotéis caríssimos, chega a quase R$ 500 mil.
Tem conta em Nova York que foi de 127 mil reais, conta de restaurante de 127 mil reais. Isso tudo, somando aí, chega a quase 500 mil reais. É isso que a matéria aqui da Karine e da Manuela vai trazendo pra gente. Tem uma aspa aqui, diretamente da PF, que diz o seguinte: as vantagens indevidas in natura pagas por Daniel Worcaro ao senador Ciro Nogueira não se encerravam apenas no custeio de voos em jatos privados, porquanto alguns voos eram, na verdade, parte de um pacote completo de mimos realizados por Daniel Worcaro ao mencionado parlamentar. Tendo aqui um trecho exato da PF, colocando essa questão da instrumentalização dessa amizade. Entre os referidos mimos, a Polícia Federal cita o pagamento de despesas pessoais, como contas em restaurantes, suítes de luxo em hotéis de alto padrão e até gastos com roupas que deveriam ser utilizadas nessas viagens, pelo parlamentar e pela esposa nessas viagens internacionais. Por exemplo, tem ali o aluguel e como que a Polícia Federal consegue entender essa questão toda. Tem conversa, tem mensagem que tem ali o Worcaro perguntando o tamanho do pé, né, o número de sapato da esposa do Ciro Nogueira, justamente para ele conseguir fazer o aluguel das roupas para o esqui, lá na França. Então a Polícia Federal tem um montão de prova que consegue corroborar tudo isso que ela está levantando. Em mais outra parte, a PF diz o seguinte, abre aspas, o montante efetivamente pago por Daniel Worcaro ao senador Ciro Nogueira em despesas de viagens internacionais, incluindo o uso de jatos particulares, hotéis de luxo, restaurantes, entre outros itens, ainda está em apuração, mas supera com facilidade a quantia de 500 mil reais, R$500 mil em hotel, em restaurante, em jato privado, num cálculo extremamente conservador. Fecha aspas. Ou seja, PF está colocando aqui, sabe a expressão que ela usa aqui num cálculo extremamente conservador? Trocando em miúdos aqui pra gente, é a conta de bar, sabe? Aquela conta de bar que a gente faz por cima? É mais ou menos isso. Então, sem se esforçar muito, a PF consegue chegar no valor de 500 mil reais dessas trocas de favores, ou melhor dizendo, desses favores, desses benefícios que o Daniel Worcaro deu ao Ciro Nogueira. A troca de favor, o que o Ciro Nogueira dava de volta para o Daniel Worcaro, aí vem a relação criminosa dos dois, instrumentalizada de amizade. Em diálogos interceptados de 2024, o Daniel Worcaro procura pelo restaurante Gigi, de alto padrão lá na França. No diálogo, o responsável pelo estabelecimento afirma que está à disposição para cuidar da conta e garantir que tudo esteja perfeito para o seu convidado. Isso aí é aspas do que a PF coloca das mensagens que o Daniel Worcaro trocou com o dono do restaurante, o chefe, quem estava ali responsável pelo tal do Gigi, restaurante de alto padrão na França. Em resposta, o Daniel Bueno Worcaro limitou-se a confirmar com um breve ok e acrescentou a orientação, abre aspas, de Worcaro. Diga a ele que o principal convidado se chama Ciro, fecha aspas. Isso tudo que a PF coloca nesse relatório. A conta no restaurante chegou a 1.981,12 centavos de dólares, cerca de 10 mil reais na cotação atual do dólar. Uma continha, 10 mil reais, lá na França. Por isso que é aquela conta de bar, conta de padaria. O Worcaro também teria custeado a suíte do tipo Royal no luxuoso hotel Park Hyatt, em New York, né, lá nos Estados Unidos, para Ciro. Somente a suíte teria custado, é até difícil de ver aqui longe, é 47.779,80 mil dólares. Cerca de 242,5 mil reais na cotação atual da moeda. Um quarto do Hyatt, esse lá em Nova York, custando, portanto, 242,5 mil reais. O banqueiro teria bancado uma viagem de Ciro Nogueira ao evento em Lisboa, em Portugal. O custo foi de 91,2 mil para o dono do Master. E aí, uma das matérias, essa é a matéria principal, foi a primeira que a gente fez aqui na tarde de ontem, colocando toda essa relação
que a PF coloca como criminosa, porque não era apenas uma amizade entre um grande empresário, aliás, um empresário de um banco médio, reconhecido dessa forma pelo Banco Central, com o principal nome do Centrão lá no Congresso, que é o Ciro Nogueira. Não é apenas uma amizade para a PF. Para a PF, essa amizade era instrumentalizada para os favores dos dois, para o interesse dos dois. Então essa é a matéria que coloca o Ciro Nogueira como esse grande amigo, não só pessoal, mas também de trabalho, né, pessoa jurídica do Daniel Workari. Como você pode ver, a matéria traz aí, e no último ponto aí, fala mais também sobre a viagem ali na estação de esqui para a França, que coloca também a esposa do Ciro Nogueira. Tem mais uma matéria aqui que eu separei, que é justamente do Workari pagando